Olá! No Rio de Janeiro, as obras estão por todo lado. A cidade vem passando por uma série de transformações urbanas que, para alguns especialistas, só se comparam às da reforma Pereira Passos, há pouco mais de 100 anos. Os dois grandes eventos esportivos, Copa e Olimpíadas, foram a mola impulsora desse processo. Mas se lá no século XX a remodelação da cidade foi alvo de críticas, o cenário atual não é muito diferente. Como toda obra, há os prós e os contras. Eu vou conversar sobre esse assunto com os deputados Flávio Serafini e Tiago Mohamed. Bem-vindos, obrigada pela presença dos dois. Deputados, como eu disse na introdução, essas comparações do atual governo da Prefeitura do Rio com o período Pereira Passos, que foi de grandes remodelações no Rio de Janeiro. Para o bem ou para o mal, faz sentido ou não faz sentido? Olha, eu acho que faz sentido. O prefeito Eduardo Paes, sem dúvida nenhuma, vai deixar uma marca no Rio de Janeiro quando acabar o seu mandato. Quantidade de realizações e, principalmente, realizações aguardadas há muitos anos pelos cariocas. Enfim, é um absurdo. A cidade toda hoje realmente vive um momento de algum transtorno no trânsito, mas eu tenho certeza absoluta que ao final... O senhor está sendo muito bonzinho, né, deputado? Sim, algum transtorno no trânsito, porque o carioca tem boa vontade, o carioca é de bem com a vida e sabe que no futuro os benefícios serão muito maiores do que os transtornos. Eu acho que é uma semelhança que tem sentido, se a gente lembrar que a reforma de Pereira Passos, inclusive, foi a reforma que impulsionou o processo de favelização aqui na nossa cidade, porque expulsou do centro da cidade alguns setores pobres, né, que moravam aqui, casarões que foram derrubados para abrir e modernizar o centro, e agora a gente tem visto na intervenção do Eduardo Paes um recorde de remoções, de derrubadas de casas. A estimativa é que chega ao redor de 80 mil pessoas perdendo suas casas pelas intervenções de Eduardo Paes, e a maioria delas sendo deslocada para bem longe do centro da cidade, indo morar até 70 quilômetros, em regiões mais distantes de Santa Cruz, de Campo Grande. Então acho que nesse aspecto faz sentido. Mas acho que o Pereira Passos, ele tentou, de alguma forma, adequar o Rio de Janeiro a uma visão do que era a modernidade daquela época. E acho que, no caso do governo Eduardo Paes, a gente não pode dizer que a cidade está, de alguma forma, se inserindo no que a gente poderia considerar de mais moderno. Por exemplo, a gente vai discutir daqui a pouco mobilidade urbana, e a gente vai ver que o transporte público aqui no Rio de Janeiro houve uma predominância da matriz rodoviária. Embora a gente vá ter aqui no centro a inserção do VLT, fazendo um circuito bastante reduzido, o principal investimento nesse último período foi o investimento nos BRTs, né, que são ônibus um pouco turbinados com linhas exclusivas, mas, né, a maior parte das trans, dessas principais vias, são vias que também são voltadas para o transporte de automóveis, né? Então, me parece que nesse caso a modernização do Eduardo Paes foi menos modernizante, né, do que a do Pereira Passos, que de alguma forma tentou levar o centro do Rio a se equiparar a uma estética, a um visual, do que na época eram as principais cidades europeias, especialmente Paris. Mas o BRT pode ser visto como uma modernidade, né? Tem, por exemplo, na Colômbia, as cidades adotaram o BRT e isso foi visto como uma boa solução de mobilidade urbana. Qual a opinião do senhor? Eu acho que é um equívoco não colocar o BRT como um modal de transporte moderno. Eu acho que a Prefeitura do Rio tem feito um investimento maciço no BRT, mas não só no BRT, no VLT também, de forma para integrar a cidade toda num transporte mais eficiente. Todas as cidades do mundo, várias cidades do mundo usam o BRT como método de transporte, como forma de transporte, com muito sucesso. Eu acho que é um erro a gente afirmar, é até de certo ponto um preconceito a gente afirmar que o BRT não é um transporte moderno. E dentro da nossa realidade, eu acho que é o transporte mais eficiente que nós temos. É o que a gente pode implantar com rapidez que a cidade precisa. A cidade precisa para já. A cidade não pode esperar mais 20, 30 anos para que o metrô, que é o melhor transporte, todos nós sabemos, chegue. Só para lembrar, a linha 4 do metrô, que está chegando na Barra da Tijuca agora, foi licitada em meados da década de 90. E só agora saiu do papel. Enfim, investimento em metrô é muito mais caro que o BRT. E o BRT tem sim, para aquela pessoa que usa, tem sido considerado um modo de transporte muito moderno. Só você perguntar para quem vem de Santa Cruz até a Barra, que demorava 2h30 para chegar em casa, hoje demora 50 minutos. Essa pessoa certamente vai achar um método de transporte muito moderno, BRT.
Olha, eu sou usuário das barcas e as barcas são um serviço que enfrentam problemas constantemente. Constantemente. E nunca assisti nas barcas o que eu assisti no BRT, que foi uma greve de usuários, porque... Isso aconteceu? Aconteceu, a gente teve aí um excesso de uso e são inúmeras as descrições do usuário do BRT que é superlotado. Por quê? Porque o BRT ele é maior que o ônibus, ele tem uma capacidade maior do que a do ônibus, mas ele não chega a se configurar como um transporte de massa. Então, além de ser rodoviário, ele tem uma capacidade menor. Então, ele mesmo não tem conseguido dar conta da demanda que ele cria. Mas, além disso, é importante destacar que, atrás do debate do BRT, a construção das trans, né, da Transoeste, da Transolímpica, elas são vias, né, das 3, 2 também são abertas para veículos, com muito mais faixas para veículos individuais do que para o BRT. A aberta para veículo não é só a que vai da Barra para Deodoro? Não. Vamos lá. BRT é um corredor exclusivo dos ônibus. Sim. Ela é compartilhada com as pistas do carro através de um alargamento de obras de infraestrutura que a Prefeitura fez. Isso aconteceu na Transoeste, com a duplicação da Avenida das Américas em boa parte dela, para conseguir receber o corredor de BRT e comportar também o fluxo de carros. Aconteceu na Transcarioca, com várias intervenções de infraestrutura por toda a região de Jacarepaguá. Mas a faixa do BRT é exclusiva, deputado. Claro, a faixa do BRT é exclusiva, mas o investimento na construção dessas vias, que foi o grosso do investimento. O automóvel. Exatamente, o grosso do investimento nessa modalidade de transporte continua investindo no automóvel. A gente não consegue romper com o padrão do rodoviário. Além disso, esse foi um investimento muito concentrado, a maior parte das ligações que foram feitas na Zona Oeste, especialmente ali na... Zona Norte e Zona Oeste. A região mais carente da cidade. A região historicamente mais carente de transporte, deputado, é a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro e a Zona Norte. As regiões mais adensadas e mais carentes. Por isso, todos os investimentos que a Prefeitura fez privilegiaram aquela região da cidade. E tem que ser assim mesmo. A Transoeste vem de Santa Cruz até a Barra da Tijuca, a Transcarioca da Barra da Tijuca até o Galeão, passando por boa parte da Zona Norte, privilegiando sim os ônibus. Não é verdade que está privilegiando os carros. Não é verdade. Até 2009, o Rio de Janeiro tinha em torno de 18% da sua população andando de transporte público de alta capacidade. Em 2017, ao final das obras que já estão em andamento, o Rio de Janeiro vai ter 63% das pessoas andando de BRT, de metrô e de VLT. Então, como é que a gente pode afirmar que isso é um transporte que privilegia os carros? Pelo contrário, a Prefeitura tem sido até alvo de críticas por deixar de lado a prioridade para os carros e priorizar sempre o transporte público. Essa é a visão de cidade que a Prefeitura tem adotado. A Prefeitura priorizou o seu investimento em construir vias que são compartilhadas entre ônibus maiores, né, com vias com linhas exclusivas, né, com faixas exclusivas e faixas de automóveis. Esse é o investimento prioritário da Prefeitura, que é um investimento prioritário na rodoviária. E o investimento feito no metrô nesse período foi um investimento que, infelizmente, fugiu do traçado original da gente ter mais uma nova linha, levando ao alongamento das linhas anteriores. Então, eu acho que as pessoas estão incomodadas porque, claro, houve uma falta de planejamento nas intervenções que fez com que a cidade ficasse num caos que não era necessário. Inclusive, assim, a ligação do centro da cidade do Rio com a região metropolitana ficou muito prejudicada, porque o governo municipal levou à frente a derrubada da perimetral sem sequer, com antecedência, pensar essa ligação com a região metropolitana. Foi bom o senhor tocar nesse assunto da derrubada da Niterói, aquele que vem de São Gonçalo, aquele que vem mesmo da Baixada ou das próprias Zona Norte e Oeste por Avenida Brasil ou pela Ponte Rio-Niterói, chega na cidade do Rio de Janeiro, tinha na perimetral uma alternativa importante. O governo fecha, Rodrigues Alves junto, e aí você afunila para uma alternativa só que nunca deu conta. Então, por exemplo, para quem vinha de Niterói para cá, começou a buscar opções, especialmente o transporte de barca, não porque melhorou, mas porque o vir de um ônibus ou vir de carro piorou muito. Mas para quem vem de Niterói ainda tem a alternativa da barca, que ficou mais difícil você sair da barca e pegar outro modal de transporte. Em breve vai ter uma alça de saída da ponte
para a Avenida Brasil, Mas, dando deputado, acesso ao não seria o caso de fazer a alça antes de derrubar a perimetral? Fernanda, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Desculpa, não sou engenheira de trânsito, antes de entrar na perimetral. A ideia que dá é que, assim, primeiro vamos derrubar, depois a gente vê como é que arruma. Fernanda, essa foi a ideia que passou, né? Antes de entrar na perimetral, só para ilustrar mais uma vez a questão do BRT e encerrar a minha parte aqui dos BRTs. Deputado, eu convido o senhor para andar comigo em Jacarepaguá. Não sei se o senhor conhece a Estrada dos Bandeirantes, a Avenida Cândido Benício, a Nelson Cardoso. São vias da Taquara de Jacarepaguá que hoje, por onde passa a Transcarioca. Não são vias novas. Essas vias não foram construídas, elas apenas foram adequadas para receber o BRT. Então, a lógica do BRT não é essa. Eu lhe convido para rodar comigo pela Zona Norte, pela Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O senhor mesmo disse, o senhor vem de Niterói todo dia, talvez, para quem mora em Niterói, como o senhor, vir para o Rio de Janeiro todo dia, o melhor transporte sejam as barcas mesmo, mas na cidade do Rio de Janeiro, para quem conhece a cidade, para quem conhece a realidade dos bairros da Zona Norte e da Zona Oeste, os benefícios foram muito grande. Não estou falando que não houve benefícios, né? O governo gastou 5 bilhões. Bom. O governo gastou 5 bilhões investindo nesse modal, algum resultado há de ter. O que a gente está discutindo é se esse é o investimento. Exatamente. Acho que a gente está discutindo é se esse é o investimento prioritário. O usuário do BRT aprova o BRT. Eu acredito que tem alguma pesquisa, a insistência no transporte rodoviário é um equívoco, né? E acho que a aposta do prefeito Eduardo Paes no BRT, nesse sentido, é um equívoco estratégico pensando a nossa cidade. Se isso se soma com a opção do governo, do Estado, por investir no metrô, fazendo, né, o puxadinho da linha 1 e não a nova linha, me parece que a gente compromete, né, por essa geração, uma ampliação qualitativa da nossa malha metroviária, que acredito que seja o futuro, sim, de um transporte moderno para a cidade do Rio de Janeiro. Mas é claro, você ter linhas exclusivas de ônibus cortando a cidade, isso dá um efeito. A grande questão é se o valor investido compensa o resultado estratégico. E, retomando então o debate aqui sobre esse nó que se deu no trânsito, por exemplo, novas linhas hidroviárias poderiam ter sido estudadas, analisadas, o prefeito poderia ter tido uma visão metropolitana de dialogar com o governador e com os demais prefeitos antes de dificultar o acesso à cidade do Rio de Janeiro, como ele fez. Acho que ali faltou visão estratégica e faltou visão metropolitana. O Rio de Janeiro é uma capital, não pode ser administrada como se fosse uma ilha. É uma cidade que concentra Deputados, empregos. eu vou pedir para os senhores um breve intervalo e a gente vai voltar para o deputado Mohamed poder dar a resposta dele sobre a perimetral. É um minutinho só, a gente já volta.